bem-vindo, Live Confia e Comunica. Confia e Comunica. Nessa semana vamos falar sobre comunicação, sobre como que você pode fazer, transformar a sua comunicação na internet ou nas suas apresentações de forma única, ou seja, aquela que você é melhor. E, inclusive, vamos falar um pouquinho sobre branding. Hoje vamos falar um pouquinho sobre comunicação e branding. Depois de uma introdução um pouquinho energética, estou aqui com meu óculos branco só para te falar que isso aqui é uma forma de comunicar. À noite, um ring light, tá vendo um ring light aí no reflexo do meu óculos? Estou com um ring light na minha frente, mas por que eu estou fazendo isso? Aliás, parece até meu olho, né? Olha só. Vou ficar assim, ó, pra você achar que eu estou meio vesgo. Ah, que legal! Bom, ó, é o seguinte. Vamos falar então sobre comunicação e branding. Então, ó, respira, porque tem algumas coisas aqui que, até porque eu passei, e são coisas que podem mexer um pouco, tá? Então por isso que é bom a gente já ter acesso a essas coisas mais diretas, tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes só passar a mão na sua cabeça, você achar que vai dar certo, que não, tá tudo bem, eu vou assistir essa pessoa porque aquela pessoa ela passa a mãozinha na minha cabeça. Não. Isso já é um posicionamento, já é um branding. Aliás, meu cabelo, acabei de ver aqui, tá meio esquisito. Meu branding não tá muito legal hoje. Mas vamos falar um pouco sobre branding hoje. O que eu quero fazer? Quero que você entenda sobre esse assunto hoje, tá? Tem alguns insights que eu peguei devido a algumas experiências que eu passei e também algumas coisas que eu li e estudei, tá? E também de experiências que eu tive em trabalhos, enfim, né, na minha vida profissional. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais eu percebo que esse tipo de coisa acontece, mais eu percebo que é real. Quando a gente tem contato com alguma coisa, não em uma situação só, mas quando você tem várias situações em que isso se repete, você fala, pô, isso pode ser uma verdade. A teoria das probabilidades, né? Provavelmente essa é uma coisa que seja realmente verdade. E por que eu falo isso? Porque quando a gente está passando por algumas experiências, a gente percebe esse tipo de coisa. E isso, quando você percebe esse tipo de coisa, você toma consciência disso, você entende que, então quer dizer que eu preciso mudar uma forma de ver. Ou que você entendeu que aquela coisa funciona. Mas, cara, você começou a falar de branding e tá falando sobre teoria da probabilidade. Porque é o seguinte, qual que é a relação? De acordo com o que nós vamos passando, você percebe que você passa por algumas experiências, certo? E quando você percebe que essas experiências elas vão se repetindo, novamente, que eu tô falando aqui, isso se torna verdade. E por que você toma isso pra você? Porque isso vai te ajudar a você se posicionar. Porque quando você percebe que é verdade, você realmente aprende alguma coisa. Você internaliza e aprende alguma coisa, certo? Quando você aprende, você percebe que aquilo já faz parte de uma outra concepção que talvez você tenha no passado, que ela foi ressignificada. E você aplica isso para uma nova... Vou aproveitar aqui para ver meu cabelo, tá? Acabei de tomar um banho aqui e ficou meio zoado, ficou muito bom. Para uma nova comunicação sua, uma nova vivência sua, uma nova experiência de vida sua, tá? E tudo baseado na nossa experiência. Então se você, por exemplo, você vai viajar e você volta do mesmo jeito, não adiantou nada aquela viagem para você. Isso a gente vai falar de uma coisa um pouquinho mais para frente, que chama os arquétipos, tá? Os arquétipos falam muito sobre isso, inclusive o arquétipo do herói, explorador, enfim, tem isso, tá? Mas isso é um assunto para outro dia. O que a gente vai trazer hoje é a comunicação e o branding em cima do que você já faz hoje. Tá? Eu anotei alguns pontos aqui, alguns, né? Tem um monte de coisa escrita aqui, mas eu vou falar alguns deles aqui só para você entender que de acordo com o que você faz, as coisas que você vive e as coisas que você percebe, você pode mudar isso para internalizar e mudar a sua marca pessoal. O branding, o que eu coloco aqui, é o branding pessoal e traz isso para a sua vida em empresas também, tá? Para os seus negócios, certo? Então quando a gente fala de branding, a gente fala não só de... Porque assim, né? A galera confunde. Marketing. Marketing é arte.
Marketing é anúncio, marketing é o texto lá das minhas postagens. Cara, não é. O marketing ele é muito mais profundo que isso. Ele exige pesquisa, exige um comportamento do consumidor, e a gente vai entrar no meio da psicologia, né? Psicologia do comportamento, inclusive. Ele trata de como que é o uso das cores, como que é o uso de uma marca, de um logotipo, qual que é sim, logotipo também é uma forma de marca, tá? Mas não é só isso. A marca, ela é muito mais a experiência, o que entrega, enfim, tudo aquilo que vem através do logo. Que, de acordo com o logo, você identifica uma empresa, ótimo. Mas como que você se posiciona, como que a empresa se posiciona para que os consumidores continuem a consumir dessa empresa? É aí que o branding entra, tá? Então, por exemplo, a gente vai falar sobre alguns pontos aqui sobre branding, e inclusive de branding pessoal e empresarial. Então, presta atenção nessa primeira frase. Tudo começa na confiança. A percepção de valor que você cria é baseada na confiança. E aqui é um ponto importante, porque é o seguinte, a confiança, eu trato isso lá no Confia e Comunica, né? Que é o meu curso de comunicação. Então, se você está interessado em falar sobre isso aqui, tem um link na minha bio lá, tem um grupo que eu coloco materiais para a galera, mas presta atenção, olha só. A confiança é uma coisa muito importante, por quê? Quando a gente vai falar alguma coisa que a gente domina, a gente tem que ter confiança, certo? A empresa, quando ela vai vender para o cliente, ela tem que ter confiança do que ela vende, para passar essa confiança para o cliente. E o cliente precisa adquirir confiança da empresa. É a mesma coisa quando você vai conversar com alguém que você não conhece. Quando você não conhece a pessoa, como que ela vai convencer? Como você vai convencer ela? E você tem pouco tempo para convencer ela, e você que está ouvindo tem pouco tempo para ir embora. Entende? Porque assim, se você está lá conversando com alguém, você está preso ali, não é preso, né? Porque não vou colocar preso não, mas você está numa conversa com uma pessoa que não te conhece, se por acaso ela falou alguma coisinha nos 3, 5 segundos ali primeiros, iniciais ali, você já não fica. Concorda? É isso que acontece? Então percebe que para a gente conversar uma conversa, para ter uma ideia com alguém que a gente não conhece, a gente precisa passar confiança. E aí tem muitas das coisas que a pessoa fala assim, né? Você vê no semáforo, por exemplo. As pessoas vêm e chegam a falar, não, porque eu preciso de dinheiro para pegar ônibus para não sei aonde. Eu preciso porque tem minha família que está com o carro quebrado. Sabe essas histórias? Você já está cansado de saber? E transmite confiança isso pra você? Não. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu dei dinheiro para aquele cara lá porque ele falou assim, que queria comprar uma pinga e ele foi sincero e por isso eu dei o dinheiro. Aí você confiou nele então? Não dá pra saber, né? Porque depois você não vai ficar investigando se a pessoa pegou o dinheiro e realmente comprou uma pinga. Ou se ela comprou, né? Enfim, qualquer coisa que ela queira comprar com dinheiro. Mas o fato é que tudo baseado em confiança. De certa forma, você até acreditou e você confiou naquela pessoa de que realmente o ônibus que ela tinha que pegar, que o carro estava quebrado e que realmente ela ia comprar uma pinga. Então é difícil a gente confiar, certo? É difícil, mas ó, nós estamos falando aqui de confiança e autoconfiança, primeiro. Então se você, por exemplo, é um cara que, ou uma mulher, enfim, você é uma pessoa que tem uma autoconfiança forte, você acaba até numa situação dessa que, por exemplo, chega uma pessoa para te pedir um dinheiro na rua, assim, você é capaz até de não dar e falar, ó, não, eu não confio em você. Só que você pode fazer até melhor, que um dia eu fiz isso. Só que não funcionou porque o cara também era muito louco e eu deixei ele, meu cara, não consigo mais falar com você, não dá pra falar com você, você tá muito louco, não consigo. Então, faça bom uso do dinheiro e vai embora. Mas o que eu fiz? Eu falei assim, cara, em vez de você ficar falando história pra galera, pega alguma coisa que você tem aqui na loja de conveniência, que é um posto ali do lado, pega alguma coisa, cara, e vende, velho. Pega ali uma bala e vende um pouquinho mais caro. Pega, a bala custa 20 centavos, vende por 50, velho. Começa a girar esse dinheiro. Eu dei uma aula de empreendedorismo pro cara ali, mas não foi isso, né? Mas foi só um toque. Eu falei, cara, tem essa possibilidade, porque você tá passando tanta necessidade assim, por que você não faz? E era um cara que tava até vestido bem, sabe? Eu falei, meu,
Você é um cara inteligente. Eu falei pra ele, você é um cara inteligente. Eu troquei meia hora, não, meia hora não, foi muita coisa. Não, foi 2 minutos, vai, de conversa, 1 minuto, 2 minutos, não sei quanto foi, mas foi pouco. Eu conversei um pouco com o cara já tava se mostrando uma pessoa um pouco mais posicionada. Inclusive com a forma de vestimenta dele, eu fiquei até de cara. Eu falei, cara, você é um. Né, eu não falei isso, mas eu pensei, pô, esse é um cara que tá pedindo dinheiro. Mas ele tem uma vestimenta boa até. Ele não é daqueles caras que a gente vê costumeiramente na rua. Então, já começou a diferenciar um pouco por aí. E eu fui um pouco longe nisso, mas eu queria que você entendesse esse tipo de coisa. Que até a sua vestimenta também faz parte da sua confiança. E você também passa confiança com a vestimenta que você tá. Não só, tá? Não só posicionamento, né, de Instagram, enfim. Mas se você tem uma boa vestimenta, uma boa fala, né, uma boa dicção e aborda as pessoas do jeito certo, você passa uma confiança. E ó, como eu disse, vamos lá, de novo. Tudo começa na confiança. Ó. Percepção de valor é construído na confiança. A confiança é um dos primeiros pilares que eu trato lá no Confia e Comunica. Porque primeiro, para a gente começar a falar e passar alguma coisa para as outras pessoas, seja numa live, um vídeo, uma apresentação, uma roda de conversa com os amigos, que seja, cara. Para você falar alguma coisa, você precisa ter autoconfiança. E autoconfiança. Uma confiança alta. Uma autoconfiança alta. Saca? Então, a partir daí, a gente constrói uma internalização de marca pessoal. Né? Então, ó, segundo ponto, se liga. Seu nome precisa estar na cabeça das pessoas. Então, quando você começa a conversar com as pessoas, você tem a confiança de falar alguma coisa e a pessoa entendeu e tem a confiança de acreditar em você, ela guardou um pouco da atenção, que é um dos os bens mais caros e mais valiosos, é a atenção, e não é o dinheiro. Tá? E nem tempo. Porque as pessoas falam assim, não, porque tempo é precioso. Concordo, só que mais precioso que o tempo é a sua atenção. Quanto vale a sua atenção? Já parou pra pensar nisso? Quanto vale a sua atenção? E quando você coloca o nome na cabeça das pessoas, você despertou a atenção delas. Claro que tem que ter uma pessoa que também acredite e que está ali disposta a te ouvir. Tá? Mas, ó, quando você coloca na cabeça das pessoas, como que você faz isso? O que você faz para atingir essa marca sua dentro da cabeça das pessoas? Dentro da cabeça dos seus clientes, dentro da sua empresa, ou até mesmo dentro da cabeça dos seus próprios colegas de trabalho. Como se você se diferencia. E aí que está um grande X da questão. Como que você se diferencia? O esquema é ser diferente. E outro assunto importante que eu vou falar aqui sobre diferenciação é que é o seguinte. Respira. Porque eu vou colocar uma polêmica aqui agora. Você vai entender. Contextualizando um pouquinho para você. Antigamente, alguns anos atrás, não é muito longe não. Vamos colocar aí, 10 anos? 10 anos, né? Uns 10, 15 anos. Por aí. Por volta desse tempo. O que acontecia? A pessoa que era muito boa em uma coisa só, ela ficava tempo demais na empresa. 20 anos, 30 anos, ganhava medalha, ganhava premiação, ganhava salário, subia de carreira e ganhava destaque. A pessoa que ela é muito, muito, muito boa naquela coisa, ela se destacava. Isso não é muito longe. Pergunta para os seus amigos um pouco mais antigos ou até mesmo para os seus pais. Não precisa nem ser avô. Avô já confirma isso, já, os avós. Mas os pais, eles sabem. E você mesmo pode ter vivido isso também, tá? E por que eu digo isso? Porque é o seguinte. Enquanto a gente está nesse mundo de especialista, é difícil quando um problema novo surge e esse especialista ele não consegue resolver. Ele tem que pedir ajuda para outra pessoa. Ou ele encaminha para essa outra pessoa, ou ele fala, não, isso aí não cabe a mim, etc. Então começa a ser um pouco devagar. Por quê? Porque acontece de problemas novos virem porque demandas
novas estão vindo. As pessoas estão pensando de jeitos novos até então. E isso já não é tão antigo, por exemplo, 10 anos. 10 anos faz um bom tempo, né? 10 anos, por exemplo, olha só, para você ter uma contextualização, um parênteses aqui. Faz 10 anos que, se não me engano, o cantor Chorão do Charlie Brown Jr. morreu. Você lembra dele? Faz 10 anos, cara. Então, 10 anos é um bom tempo, é muito tempo, é pouco tempo, é relativo para cada pessoa. Mas pensa, hoje você não consegue mais pensar em tempo lembrando de alguma coisa que aconteceu há pouco tempo atrás. Você não sabe identificar se faz 2 meses, 3 meses, 5 meses. Ficou diferente a percepção de tempo. Por quê? Porque vieram novas demandas para a gente resolver e as pessoas estão cada vez mais rápidas. E tudo que você vê de problema, de solução também, é de acordo com o comportamento, com o pensamento das pessoas. E isso desencadeia uma série de coisas a serem resolvidas durante o tempo. Né? E aí cada vez mais vai resolver de forma rápida, ou pode resolver de forma devagar. Mas o que acontece é que o comportamento, a inteligência, né, a percepção, o comportamento das pessoas, o psicológico, ele surgiu, ele criou novos problemas. Então quando a gente tem novos problemas acontecendo, tem novas soluções, e quando essas soluções criam outros problemas, e vem, entendeu? Então é tipo como se fosse uma grande árvore infinita. Por que eu estou falando isso? Porque as coisas acontecem de forma muito rápida. E voltando ao assunto que eu estava falando sobre especialista, hoje já um especialista tem o seu espaço no mercado, tá? Mas o generalista ele acaba tendo um pouco mais de espaço. Por quê? Porque o generalista ele tem repertório cognitivo, ele tem repertório de vivência, ele tem repertório de leitura, ele tem repertório vasto de várias outras áreas que servem para resolver algum tipo de problema, e qualquer que ele seja. Então um generalista ele também tem seu valor, só que, presta atenção agora, o especialista não perdeu espaço. Tem um livro que fala que é o generalista, eu não lembro o nome exatamente, mas ele fala que o generalista ele se sobressai, ele é melhor que o especialista. Por que os generalistas ganham ou são melhores no mundo de especialista, alguma coisa assim. Mas ó, não é a questão de ser especialista ou não ser especialista. Né? Você é muito bom naquilo, você não é bom. Você conhece sobre várias coisas. Conhecer sobre várias coisas, eu também conheço sobre várias coisas. Eu passei por isso. Cara, pra você ter uma ideia, olha só, mini currículo meu. Eu passei por TI, eu depois fui para logística, depois eu fui atendente de boliche, eu trabalhei em farmácia de manipulação, aí eu fui para pós-graduação, especialista em projetos, aí eu fui para educação física e agora eu estou em empreendedorismo, depois inovação. E agora comunicação, então, sabe, tem muita coisa, só que peraí, um pouquinho, olha um pouquinho mais de longe. Não olha muito perto, tipo, nossa, o cara é TI, não, o cara é logística, o cara é, não. Dá um zoom out, saca? Dá assim, ó. Começa a olhar um pouco mais de longe, fala assim, peraí, existe isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que a gente pode pegar desses três, vamos pegar 3 exemplos, 3 exemplos aqui, quais são as capacidades que são em comum nessas áreas? Ó, tem isso, isso e isso. Pô, então seria mais ou menos essa linha de pensamento que essa pessoa está seguindo. Então percebe que não é, como se fala, não é ruim você ser um generalista. Mas uma coisa é certa, você não pode ser só um especialista ou só um generalista. Você tem que ser os dois e diferente. Diferenciação. Você tendo alguma coisa diferente, cara, você precisa fazer algo diferente. Porque se você ficar na mesma coisa que os outros fazem, você não é bem visto, você já vai ser desperdiçado, porque é mais um. Aquela coisa de não seja normal, não respeite algumas regras. Por que eu falo isso? Porque se você respeitar a regra de conduta, de ser um pouco quadradinho em alguns aspectos, claro que em alguns lugares você precisa se portar como, tá? Mas você não deixa de ter a sua essência, o seu temperamento. Porque você colocando o seu temperamento em cima de onde você está, muda o jogo, cara. É isso que a gente trata no Confie Comunica, por exemplo.
Lá eu te ensino como que você pode ter uma comunicação, uma postura corporal, verbal, oratória e gestual para qualquer tipo de situação em que você se destaca. Em que você é único naquela sua comunicação. E aí as pessoas, claro, vão te dar mais atenção. E não é assim, eu vou ser igual tal pessoa, eu me espelho em algumas pessoas para também fazer a minha comunicação. Sim, mas eu tenho a principal coisa, que é a minha vivência. Então quando você tem a comunicação única, você tem... Opa! Vamos mais uma. Vou, Malange, você, Caio, tá aí, pô, que massa que tu tá aí. Vamos treinar, daqui a pouco nós estamos lá na academia. Viu? Mas obrigado por você estar aqui, irmão. Mas vamos lá. Você tendo uma comunicação única, isso te destaca. Por quê? Porque você é único, cara. Aquela coisa, né? Deus te fez assim e desse jeito único. Você é assim e acabou. E você tem que explorar o seu potencial e não ser cópia. Não ser igual aos outros. Presta muita atenção nisso, porque copiar e se inspirar são coisas diferentes. Você se inspira, mas você não pode ser cópia de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. A cópia ela fica para trás, ela fica só mais um. Ela fala, aí, quando acontece que é cópia, as pessoas começam a comparar pelo preço ou pelo benefício, custo-benefício. E aí a pessoa vai, na verdade, pelo menor custo, pelo menor preço. E aí o seu valor, já era, irmão. Você perdeu o seu valor. Então, olha só, não adianta ser só especialista. E não adianta assim, também generalizar pra caramba e falar, não, eu vou pra lá, eu tenho isso também, eu tenho isso que já faz parte da minha história, mas eu tenho outra coisa, eu quero fazer isso, tal. Gostar de uma coisa é uma coisa. Agora, se você pega isso pra si, claro, você se inspira nas coisas que você gosta. Mas de trabalho, por exemplo, que é um negócio que eu falo bastante, é você se especializar e ter o foco. Mas por que é foco? Porque assim, eu tive muita dificuldade, tá? Em saber o que era foco. Eu falei assim, precisamos ter foco. Concordo. Só que o foco é para algo que você quer a longo prazo. E a gente tem que realmente ter essa percepção de longo prazo. Tudo que a gente for investir, investimentos, né, financeiros mesmo, se você investir na bolsa de valores, por exemplo, você não vai ficar rico amanhã. Mas você vai ficar rico ao longo do prazo, se você for constantemente ativo dentro da bolsa de valores. Entende? Então por que eu falo isso? Porque assim, quando você tem essa visão a longo prazo, você constrói isso aí até chegar lá. Isso demora, isso vai aos poucos, você precisa ter paciência, não é de um dia para o outro. Percebe? Então, o generalista e o especialista, eles têm essas capacidades assim de direcionar, mas quando eu falo foco, é assim, foco no longo prazo. Mas no curto prazo, aqui, eu falo assim, uma tarefa. Eu tenho foco numa tarefa, eu faço foco na tarefa, termino a tarefa, vou para outra. Faço, termino, vou para outra. E é assim, isso é foco. Tá? O foco a longo prazo é aquele objetivo maior. Então quando você percebe que você tem um longo prazo, um foco a longo prazo, você tem um objetivo a ser alcançado. Para chegar até lá, você pode fazer seus focos nas suas tarefas, só que, não só. Você pode ter o objetivo do especialista, que é você ter outros repertórios. Você pesquisar, ler coisas diferentes do que você trabalha hoje. Você trabalha com, por exemplo, um fisioterapeuta. Pega uma revista de carro. Qual que é a relação entre carro e fisioterapia? Não sei. Talvez você lendo alguma coisa você tenha um insight, porque você já está com a cabeça de fisioterapeuta, certo? Quando você lê alguma coisa, você inevitavelmente o cérebro vai trazer para o que você já conhece. Então se você olha para uma coisa e fala e percebe que isso é aplicável também, você acaba adquirindo aquele conhecimento e você aplica onde você está. Percebe? Isso é o generalista fazendo o assunto, tá? Mas o lance total aqui é ser diferente. E como que você é diferente? Um exemplo que eu trago aqui sempre é a comunicação única. O estilo único de comunicar. O estilo único de você falar ao público. De você captar a atenção. Lembra a atenção? Que a atenção é um bem caro.
Então, captar a atenção, 3, 5 segundos que você pode fazer isso. Reter a atenção, continuar na conversa que a pessoa faça o quê? No final, ela responda. Para que você, ao pedir alguma coisa, ou se não, você perguntar alguma coisa, a pessoa responde. Porque ela sentiu o quê? Confiança em você. Então, o primeiro aspecto, o primeiro pilar, a primeira coisa que você tem que ter, primeiro consigo mesmo, tá? É uma autoconfiança. Isso vem da autoestima, que é muito difícil hoje em dia, né? Não é verdade? Você está com a autoestima baixa? Um bom exercício para você é você parar e refletir, e realmente refletir, na frente do espelho. É ambíguo, né? Refletir na frente do espelho. É. Mas para na frente do espelho e fica te olhando. Você tem coragem de fazer isso? E olha só, uma live como essa, eu tô me vendo aqui. Esse é um espelho para mim. Então, internamente, eu tô ali, ó, brigando, batalhando, velho. Tô me colocando à prova todo momento. É só porrada, é porrada. A gente cresce na porrada, não adianta. Não adianta. Isso é uma coisa que eu falo também lá no curso. A gente cresce na porrada. Então pensa na porrada que você levou hoje. O que você vai levar, o que você quer. Ó, busque essa porrada na cara. Busque esse murro seu. Se dê umas murras... Não brincando, não vai se bater não. Eu tô querendo dizer o seguinte. Enfrente. É a postura de enfrentamento. Enfrente esses problemas, enfrente esses medos, enfrente a alta expectativa. Porque quando você coloca alta expectativa, você já coloca alguma coisa, talvez não vai ser possível. E quando ela não é possível, você se frustra. Porque a expectativa estava aqui, a realidade foi aqui embaixo. Você se frustra, você fala, puta, ó o tamanho do desânimo. Lá de cima para lá embaixo. Você fala, cara, eu pensei que ia ser tão melhor e foi tão ruim. Mas, fato é que você deve administrar as suas emoções. Administre as suas expectativas. Não coloque muita expectativa naquilo que você... Eu já falei em um vídeo meu lá. Se você não viu, vê lá no meu feed no Instagram. E falei de baixar a expectativa. Certo? Mas ó, um último aqui pra gente fechar. Então lá, falamos sobre a autoconfiança e a confiança, tá? Que você precisa ter consigo mesmo a autoconfiança, passar a confiança para o outro, e o outro também tem que adquirir essa confiança de você. E o inverso também, o papel inverso também. Quando você conversa com alguém, você precisa ter a confiança dessa pessoa. Então percebe que tudo é na base da confiança. Tá? Um relacionamento, inclusive, entre relacionamentos matrimoniais, enfim, entre namorados, enfim, é baseado na confiança. Você não confia, até porque o projeto chama Confia e Comunica, por causa disso. Porque a confiança ela vem primeiro. Se não tiver confiança, não tem conversa, velho. Não tem. Pode procurar isso na sua vida. Tá? Segundo, seu nome tem que estar na cabeça das pessoas. Você tem que aparecer. Então, o seu branding pessoal, a sua marca tem que aparecer. Esse é o segundo passo. Sua marca tem que aparecer. O que você faz para isso acontecer? Como que está o seu tom de voz? Como está a sua expressão facial, a sua expressão corporal? Você está aberto? Você está rindo? Ou você está fechado? Você está magoado? Você está restrito? Ou você fala, não, sabe o que é? Fala baixinho e sem muito argumento. Dá uma revivida nisso aí. Porque é essa marca que fica na cabeça das pessoas. Ela fica assim, pá! Ela tem que aparecer. Entendeu? Segundo aspecto. O terceiro aspecto que a gente falou aqui é que... porque o especialista e o generalista, né? Então, baseado nesses dois, você tem livre-arbítrio para escolher. Ninguém vai te pressionar. Se você quiser ser um generalista, ótimo, vai lá e faça isso. Se você quiser ser um especialista, vai lá e faz, não tem problema. Mas seja o quê? Diferente. Coloque a diferenciação nisso que você está fazendo hoje. O que você hoje vai fazer de diferente? O que você hoje pode fazer de diferente para que as pessoas lembrem de você? Lembra como eu comecei essa live hoje? Eu comecei assim, ó,
Fala galera, você quer uma semana Confia e Comunica que você vai aprender como que você pode se comportar de acordo com o seu brand pessoal, com a sua comunicação única, exclusiva, que é só sua. Vem comigo que eu vou te ensinar. Ó, pronto. Eu coloquei um objeto, me posicionei, isso é um souvenir, tá? Souvenir digital. Daqui a pouco eu vou vender óculos brancos pra galera. Mas ó, óculos é um apetrecho. E chamou atenção, não chamou? Chamou atenção, foi descontraído. E a pessoa veio com pá, com energia. Então isso já mexe com a pessoa. Então isso é diferenciação. Coloque algo diferente. Coloca hoje num caderninho, num post-it, coloca em algum lugar para você ver o que você vai fazer de diferente hoje. Seja em você, seja nas pessoas. Tá? Faça diferente. Pensa nisso, tá? Beleza. E pra gente fechar, eu vou escolher alguma aqui pra mim. Eu tinha falado essa. Não seja normal. Porque quando você é normal, você... não é que é normal, você precisa ser anormal. Não, você pode sim ser normal. Não tem restrição, não tem regra, né? Porque você cria suas próprias regras. Só que o normal é o comum. E aí a gente está falando de um outro arquétipo, que é o arquétipo do homem comum. Ele é bom até, porque o homem comum, como ele é comum, ele é comunitário. Ele é de comum acordo entre as pessoas. Então ele funciona de modo que as pessoas entendam. E fica numa linguagem comum, um sentimento comum. E é normal acontecer porque, sei lá, alguma coisa da face da Terra que aconteceu que isso virou comum. Só que o homem comum, ele não engaja. Se a gente vai falar aqui, por exemplo, eu já vi vários cursos, eu fiz vários cursos de inovação, inclusive, que, cara, é inovação. Eu preciso tratar isso de uma maneira um pouco mais diferente para as pessoas. As pessoas precisam entender as ferramentas, precisam entender como que a minha empresa inovadora funciona, o que precisa mudar dentro da empresa para ser inovadora, enfim. Mas você entende que é diferente, precisa ser uma forma diferente. E os caras no curso, eu juro pra você, era desse jeito. Os caras assim, ó. A inovação, ela é trabalhada dentro da empresa num aspecto organizacional que faz com que... cara! Ô, velho! Olha, eu não consegui, de verdade, eu não consegui assistir. Não consegui, eu falei, nossa senhora. Mesmo no 2x lá, 1x,5, que eu coloco 1,5x, né? 1,5x pra ir rápido. Não, vamos lá. Porque os caras falando, os caras assim, ó, porque a inovação acontece na empresa, visto... Aí começa a colocar linguagem difícil, linguagem muito específica, uma fala linear, uma coisa que não chama atenção, não engaja, e no final da aula em todo, que passou, sei lá, 7, 8, 10 minutos, você não entendeu o que a pessoa falou. Aí você fala, será que eu volto? Puta, eu não tô a fim de voltar, vai pra próxima. Aí você vai pra próxima. Aí a próxima é do mesmo jeito. Ou aí chama um entrevistado. Vamos chamar um entrevistado. Aí chama o entrevistado fala assim, é porque eu sou empresário, porque não sei o que, lá na nossa empresa a gente fez isso aqui. E nananã, e porque bababá. E fica uma coisa muito não engajadora. Eu falo, não adiantou nada esse curso aqui. E curso de inovação, hein? Então, eu falei, cabe uma comunicação melhor aí nesses caras aí. Por isso que eu falo, não seja normal. Isso é ser normal. A linguagem comum. Mas o comum que eu falei pra você, ele não engaja. O comum não decide. Um homem comum, o arquétipo do homem comum, ele não decide as coisas. Ele vai pelo senso comum. Ele vai pro comunitário. Ele vai pro o que vocês acham. Vamos entrar em comum acordo? Não que pedir a opinião das pessoas não vale nada, não é isso. Mas, quando você começa a colocar as suas decisões em cima de coisas comuns da sociedade, ou que coisas comuns que está instalado na sua cabeça lá no passado, lá que foi implementado de alguma forma na sua cabeça hoje, você está usando o arquétipo do homem comum. Pra você ter uma ideia? Arquétipo, né? Esse aqui é Enneagrama. Aliás, Enneagrama, ó. Enneagrama, se você não conhece Enneagrama, fala comigo, porque eu dou curso de Enneagrama também, tá? O Enneagrama, ele mostra 9 tipos de personalidades, tá? das pessoas. E uma das personalidades
Não é que tem um homem comum é nos arquétipos, mas dentro do... Bom, enfim, depois eu falo sobre o Enneagrama, mas se você quiser procurar um pouco sobre isso, você pode achar, tá? Eu vou achar aqui sobre o homem... Aqui, ó. Homem comum, vamos lá. Algumas coisas do homem comum, se liga. Olha por que ele é legal. Ó. O homem comum ele gosta de fazer parte de grupo. Tá aqui, ó. Meu desejo é estar em conexão com as pessoas. Né? E sinto grande motivação em fazer parte de um grupo. Ótimo, porque ele vai fazer parte de um grupo, ele se identifica com um grupo. Isso é muito bom para a empresa. A empresa cria um movimento, sabe? Cria um movimento. O movimento é quando você reúne muitas pessoas a prol de algo em comum. Ou faz algo comum se instalar neste grupo. Entendeu? Isso é o comum. Tá, mas olha só. Ele fala assim, a identidade. Ó, meu lema é, todos os homens e as mulheres são iguais. E eu também sou conhecido ou conhecida como bom, boa, bonzinho, bonzinha, né? Boazinha. Vizinho, vizinho, pessoa do porta do lado, cidadão, trabalhador. Ficou muito comum, né? Ah, você é um trabalhador, você é uma pessoa trabalhadora. Tá, beleza, trabalhador, mas qual que é o... Sabe, faltou uma essência, percebe? Esse é o comum. Isso que eu falo comum. Então por isso que eu falo assim, não faça o comum. Seja um pouco fora do comum. E não é assim ser anormal. Vamos ser anormal, vamos zoar o plantão, vamos chegar regaçando tudo. Não. Mas você ser um pouco diferente. Você pode pensar as mesmas coisas que o homem comum pensa. Fazer parte de um grupo, ser trabalhador. Né? O que mais? Vamos pegar mais um aqui, vai. Conexão com as pessoas, tal. Valores, ó. Valores são inclusão, igualdade, tá vendo? Parte de um grupo, pessoas pensando da mesma forma. Quero coisas iguais, percebe? Pertencimento, isso é muito bom, para a empresa é muito bom, percebe? Só que, vamos lá, ó, amizade, companheirismo, comunidade, família, lealdade, beleza, isso é ótimo. Para pessoas, família, pô, valor, é pesado, família é pesado, não é verdade? É pesado, sim, mas é comum, certo? Não que isso seja ruim. Mas pensa, se você for colocar tudo isso em todas as suas ações, em todos os seus dias, em tudo que você faz, o propósito da sua vida, você é só mais um, entende? Por isso que eu falo, cara, faça algo diferente. Algo que é irrelevante, talvez. Pensa nos maiores caras que estão aí, ó. Vamos dar um exemplo de alguém aqui, vai, sei lá, o Whindersson Nunes. É um cara que colocou um humor de um jeito irreverente. Ele não foi comum, entende? Ele colocou um temperamento dele dentro do humor. O Léo Lins é outro. Tá uma mega, né, polêmica em cima desse cara aí, mas enfim, não é esse assunto. Mas você percebe que pessoas que estão... Ó, Elon Musk, por exemplo, a gente está pegando um exemplo muito longe, né? Elon Musk, Bill Gates, enfim, esses caras, o Daniel do Spotify lá. Mas a gente está trazendo, vamos trazer um pouco mais próximo daqui. Conhece alguém, você conhece algum empresário, algum amigo seu que se destaca por uma coisa que ele é diferente, você não consegue explicar, mas você quer muito conversar com essa pessoa, você quer sempre estar do lado dela, essa é uma pessoa que tem uma atração significativa diferente. Ela coloca um tempero dela, ela não copiou, é dela. Percebe os caras que usam jargões aí na internet? Por exemplo, Joel J, que fala chinelada, que fala groselha, sabe? Esse tipo de palavra. Ele é um jargão que ele busca, ele capta você. É diferente. Entende que a diferenciação, ela não precisa ser exorbitante, absurdamente absurda, extravagante, sabe? Não. Mas é coisas que vão colocando aos poucos uma diferenciação entre você e uma outra pessoa que está do seu lado, ou seu concorrente, ou fazer alguém se decidir entre um projeto seu, um projeto do outro, enfim. Consegue entender? Ou se você quer, dentro de uma conversa entre amigos, se você vai escutar a história da pessoa ou não. Porque tem algumas rodas de amigos que você fala assim, puta, esse fulano falando história de novo aí não é muito legal. Aí você começa a zoar ele porque, pô, é que não engaja na história dele. Ele já não teve uma boa diferenciação. Ele foi um cara meio que comum ali. E aí quando você se posiciona, você quer fazer melhor que essa pessoa, entendeu? Então existe esse tipo de diferenciação. E esse último caso exclusivo da diferenciação
que eu falei aqui, inclusive eu falei até do exemplo de conversa entre amigos e tal, é a comunicação. Trabalhando a comunicação, sendo mais assertivo na sua comunicação, tendo sua comunicação única, você se destaca. Você é diferente, porque você é único no mundo. Se todo mundo fosse igual a todo mundo, mano, acabou. Não tem diferenciação. Mas você é único, não existe um outro igual a você. Não existe um outro igual a mim, por exemplo. Pode existir em outros planetas por aí, mas isso é outro assunto. Mas dentro dessa vida que estamos aqui, existe uma pessoa igual a você. Então você tem que desenvolver um potencial máximo seu para atingir aquele seu objetivo, aquele seu comportamento melhor. O que você é bom e vai de acordo com isso. Por isso que o primeiro pilar é a autoconfiança. Tenho minha autoconfiança, tenho confiança do outro, pronto. Há uma comunicação. Eu preciso trabalhar para começar a reter e depois para pedir algo para a pessoa no final. Ou para perguntar algo e ter a resposta dessa pessoa, enfim. Percebe? Então é isso que acontece, tá? A comunicação ela serve para isso. Se você quer mais conteúdos disso, vai no link da minha bio, tem lá um grupo para você fazer parte do Confia e Comunica, que é um grupo de WhatsApp ali que a gente vai colocar materiais para você ali para ter uma comunicação. E você pode treinar essa comunicação dia a dia. E outra coisa, você percebeu que às vezes eu não coloco stories no meu final de semana, né? Isso é porque eu estou vivendo, tá? Mas outra, eu tenho coisas lá dentro que eu não posto, principalmente no final de semana. Eu não posto no perfil aí normal. Eu posto no meu Close Friends. Então se você quer um conteúdo um pouquinho mais próximo do meu dia a dia e experiências que eu tenho no dia a dia que faça com que você entenda mais o seu propósito, a sua empresa e me ajudar também a entender o que você quer, que a gente vai caminhar junto nessa, entra pro meu Close Friends. Não paga nada, é só entrar lá. Só pedir para fazer o close lá. Beleza? Então, para finalizar, perceba como você está se comunicando e como que você coloca a sua marca. A sua marca está fazendo sentido? Se ela não está fazendo sentido, se o trajeto que você está percorrendo para querer alcançar aquele objetivo não está batendo, nem o trajeto com o objetivo, nem o objetivo com o trajeto, então para e reveja os seus próprios conceitos. Lembra que a pessoa já ouviu aquela frase? Reveja seus conceitos. Eu preciso rever os meus conceitos. Exato. Por favor, faça isso. Isso é saudável. E precisa fazer. Reveja todos os dias o seu conceito. Porque se não tiver, o cérebro das pessoas inconscientemente, ela vai buscar incongruência. O que não está congruente, o que não está dando, não tá dando match ali. Não está não. Está esquisito. As pessoas percebem isso, o cérebro das pessoas está ligado, o seu também está ligado direto no que tange a não congruência em alguém. No que ela fala, no que ela faz, no que ela veste. No que ela veste não está ligando com o que ela fala. No que ela fala não condiz com os fatos que ela apresentou para você antes. No que ela está andando não faz sentido ela fazer, sabe? Cara, você fala, nossa senhora, isso aí está mais perdido que... Meu Deus, está totalmente incongruente. Mas mesmo quando você tem uma boa comunicação e uma boa vestimenta, talvez a seu próprio objetivo esteja realmente com o seu trajeto, com o seu objetivo, enfim, tudo está conversando, o cérebro da pessoa vai falar, peraí, deixa eu achar uma incongruência aqui, peraí, deixa eu ver, não, isso aqui não, tá... Vamos ver esse cara aqui. Aí segue, né? Fala, não, vamos ver esse cara aqui. Vamos ver se isso é bom ou não. Aí passa outro dia, vem pá na sua cara, você fala, mas vamos ver de novo. Passa outro dia, outra verdade, você fala, o cara é brabo. Acho que eu tava enganado. Só depois de 3, 4, 7 vezes que você vai mudar a sua opinião sobre alguém. Por isso que a comunicação constante ela é muito, muito importante.
Então pensa nisso, porque a comunicação constante faz parte da sua marca pessoal, do seu branding, e isso faz diferença no cérebro das pessoas, não no seu também. Também, né? Mas no cérebro das outras pessoas, porque você se relaciona. Quando você se relaciona, você tem outra pessoa que também se relaciona. Então não é nada sobre somente você, é sobre também fazer o outro acreditar que você também é de verdade. E não é só sobre só ser, é sobre ser de verdade. Fica com essa. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.